Olá a todos! Bem, quem é que nunca sentiu aquela mistura de entusiasmo e um bocadinho de pânico ao planear uma viagem? A parte boa é marcar o voo, não é? Mas depois vem a avalanche de reservas, de listas, de documentos, enfim. Hoje vamos contar a história da BeTravel, uma aplicação que nasceu exatamente deste caos, mas um caos familiar e que se transformou numa ferramenta global para todos os viajantes. E a história começa mesmo aqui. Neste momento. Não foi numa sala de reuniões com gráficos e projeções de mercado. Não. Foi com uma observação super pessoal e cheia de empatia. O fundador, o Nelson, olhou para a mãe e viu o que tantas pessoas sentem. Aquela insegurança de viajar por conta própria. E não era por falta de vontade, mas sim pela ansiedade que todo o planeamento pode provocar. E pronto, foi esse o clique. Aquela preocupação de um filho transformou-se numa missão. Criar uma espécie de companheira de viagem de confiança. Uma única aplicação que desse a qualquer pessoa, incluindo, claro, a mãe dele, a segurança para ir explorar o mundo sem stress. Ok, vamos agora sair um bocadinho da história pessoal para falarmos de um problema que, sejamos honestos, é universal. Porque organizar uma viagem, pode ser um verdadeiro pesadelo. Quem nunca sentiu isto a sério? A emoção de marcar a viagem é brutal, mas muitas vezes, logo a seguir, vem horas e horas de trabalho logístico. É uma frustração que a maior parte de nós conhece muito, muito bem. E o caos é mesmo isto. São os voos, os hotéis, os documentos, tudo espalhado por 1001 sítios diferentes. Horas a saltar entre dezenas de separadores no computador. E nem vale a pena falar das viagens de grupo, pois não? Com informações perdidas em vários grupos do WhatsApp. O resultado? Acabamos por nos esquecer de coisas importantes e perdemos aquelas dicas locais que podiam tornar a viagem inesquecível. E é precisamente para arrumar esta confusão toda que aparece a BeTravel. A ideia é tão simples quanto poderosa. Juntar tudo numa única aplicação para acabar de vez com a desorganização e o stress. E aqui está, no fundo, a definição oficial. Uma aplicação tudo em um, que usa inteligência artificial. Mas na prática, o que é que isto quer dizer? Significa que a app não se limita a guardar informação. Ela olha para os dados da nossa viagem, o destino, a duração, a altura do ano, e dá-nos sugestões inteligentes. Basicamente, automatiza as partes mais chatas do planeamento para que a gente se possa focar em aproveitar. E olhem, este ecrã mostra na perfeição essa ideia de centralização. Em vez do caos, temos um painel de controle limpo, organizado. Vemos as próximas viagens, temos acesso rápido aos documentos e às duas funcionalidades principais que já vamos explorar. É como quem diz, a calma depois da tempestade. A parte genial da BeTravel é que ela percebe que nem todas as viagens são iguais. Uma grande aventura de 2 semanas tem necessidades completamente diferentes de uma escapadela de domingo, certo? E por isso a aplicação divide-se em 2 grandes funcionalidades, cada uma pensada para um destes cenários. E aqui vemos as duas vertentes, lado a lado. À esquerda, a função Plan Trip, que foi desenhada para aquelas viagens de vários dias que precisam de um planeamento mais a fundo. À direita, a One Day Getaway, que é perfeita para os dias livres e para a exploração espontânea, mesmo que seja na nossa própria cidade. Então, vamos lá mergulhar na primeira funcionalidade. Para aquelas viagens que exigem mais preparação, a inteligência artificial da BeTravel entra em cena para simplificar o processo todo. Lembram-se do problema de nos esquecermos de coisas essenciais? Bem, a BeTravel resolve isto de uma forma muito inteligente. A lista de bagagem não é uma lista qualquer, genérica. A inteligência artificial analisa o destino, o tempo previsto e a duração da viagem para criar uma checklist mesmo à nossa medida. Porque, claro, ir para a Islândia em janeiro é muito diferente de ir para Bali em agosto. E a app sabe disso. E a ajuda vai muito para além da mala. A BeTravel funciona quase como aquela pessoa amiga que já viajou pelo mundo inteiro, dando dicas de segurança específicas para o destino. Desde conselhos sobre transportes até alertas sobre esquemas mais comuns. E, claro, uma lista dos documentos que não nos podemos mesmo esquecer. É a tal companheira de confiança em ação. Toda a gente já passou por isto. Não é verdade? Aquele momento de silêncio super constrangedor num restaurante a tentar comunicar uma coisa tão simples como pedir a conta. É um pormenor que pode gerar uma ansiedade enorme. E a solução está aqui. A BeTravel tem um tradutor com frases essenciais todas organizadas por contexto e o ponto-chave é mesmo o áudio. Não só nos diz o que dizer, como nos ensina a pronúncia correta. Isto muda completamente a interação e dá-nos muito mais confiança para comunicar. Mas a BeTravel não serve só para as grandes viagens. Vamos passar agora à segunda grande funcionalidade, que foi pensada para quem quer explorar o que está por perto, de forma espontânea, e descobrir aquelas pérolas locais. O processo é incrivelmente simples. Basta definir onde estamos, a distância que nos apetece percorrer e, a parte mais interessante, escolher uma vibe.
Apetece um dia de natureza, de cultura, de aventura? A aplicação personaliza as sugestões ao nosso estado de espírito. E o resultado é isto: uma lista instantânea de atividades, muitas delas gratuitas, que batem certo com o que nos apetece fazer. Isto torna a descoberta local super fácil, espontânea e, claro, acessível a toda a gente. Depois de vermos as funcionalidades, é importante perceber que a V-Travel já não é só uma ideia. Aquela missão que começou com a mãe do Nelson cresceu e hoje é uma comunidade global de viajantes. Os números falam por si. Mais de 1.360 viagens já foram planeadas com a aplicação. Cada uma destas viagens não é só um destino, representa também a confiança que milhares de pessoas depositam nesta ferramenta para as suas grandes aventuras. E a isto somam-se mais de 710 escapadelas de um dia. Isto mostra que a aplicação não é usada só para as férias, mas que está a ser integrada no dia-a-dia para se redescobrir o mundo à nossa volta. E agora, talvez o número mais impressionante de todos. A B-Travel está disponível em 177 países. Isto mostra bem a escala global que esta missão tão pessoal conseguiu alcançar, de uma preocupação familiar para uma solução usada no mundo inteiro. E a comunidade não para de crescer. A nova funcionalidade do World Map permite que as pessoas partilhem um mapa visual das suas viagens, transformando as suas experiências pessoais numa fonte de inspiração para outros exploradores. Cada viagem adicionada ao mapa torna a comunidade mais rica e mais conectada. E terminamos assim com uma pergunta que nos leva de volta ao início de tudo, a vontade de partir à descoberta. A B-Travel nasceu para tornar essa vontade mais fácil de concretizar. E a questão que fica no ar é: para onde é que a nossa curiosidade nos vai levar a seguir?